Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez pela infinita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para compartilhar convosco mais algumas técnicas de homilética. Lembrando de que o objetivo desse estudo é ajudar aqueles jovens irmãos e irmãs iniciantes nesta área da pregação. Eu quero convidar você para a leitura de um texto bíblico. É o texto que sempre costumo ler quando compartilho essas técnicas de homilética com os nossos queridos irmãos e jovens da nossa igreja. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, a carta 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Veja o que diz a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, querido? Percebe-se que existe, como já falei naquela primeira aula, a ação de Deus, a atuação de Deus, mas também o compromisso e a responsabilidade do pregador. Você sabia que a pregação do Evangelho deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra? Na grande comissão, o Senhor Jesus deixou bem claro a missão da igreja, que é levar as boas novas de salvação a todos os pobres e oprimidos. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20, Marcos 16, versículo 15 ao 20, Atos capítulo 1, versículo 8 e também Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Então, querido, a missão de pregar o Evangelho é uma missão extraordinária. Por isso, não devemos negligenciar esta tão importante tarefa, pois dela depende a salvação dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores do século passado, um dos maiores pregadores do século XIX, ele disse: se você foi chamado para ser um pregador do Evangelho, não se rebaixe para ser rei da Inglaterra. Percebe a noção e a valoração que esses homens eles deram à tarefa de pregar o Evangelho? J. Stanley Cave, ele diz: a nós, filhos de Deus, cabe o glorioso privilégio de sermos porta-vozes da palavra que dá vida, que contém um potencial muito grande e dinâmico. Através da nossa vida no Espírito, com a nossa pregação, Deus atua e nos usa para fazer uma diferença na vida dos que nos ouvem. Será que existe uma tarefa mais sublime que falar em nome de Deus? Ninguém poderia ambicionar algo mais empolgante e mais importante do que pregar a palavra. O profeta Isaías disse no seu livro, Isaías 52 e 7, quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam a salvação. Mas já queremos dar uma sintética revisão do termo homilética. Nós falamos a priori acerca da origem da homilética. Mas o que é a homilética? A palavra homilética
deriva-se do grego homiléticos e significa ato de pregar sermões, arte de preparar e pregar sermões religiosos, ou ainda ciência que se ocupa com a pregação cristã, de modo particular, com o sermão proferido no culto. A homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens seguindo as técnicas da retórica grega e da oratória romana. O objetivo primordial da homilética é orientar os pregadores na elaboração e exposição de sermão. Ela ensina, por exemplo, a criar um tema para a mensagem, orienta que o texto bíblico deve ser usado no sermão, como introduzir a mensagem, como devemos organizar as ideias e também quando e como devemos usar ilustrações e como concluir o sermão e, enfim, como fazer o apelo. Dentre muitos objetivos da homilética, podemos citar ainda que a homilética ajuda no desenvolvimento do raciocínio do pregador. Em segundo lugar, a homilética tem a função de motivar a buscar o conhecimento. Em terceiro lugar, a homilética ela ajuda a aprimorar a expressão verbal e corporal do pregador. E, enfim, ela contribui para o desenvolvimento da vida espiritual do mesmo. Existem algumas qualidades indispensáveis do pregador, algumas coisas que são indispensáveis, sine qua non, sem a qual fica difícil desenvolver o ministério na área da pregação. A primeira qualidade indispensável do pregador é estar em comunhão com Deus. João capítulo 15, versículo 1 ao 5, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Então, em primeiro lugar, quem prega a palavra, quem anuncia o Evangelho, precisa estar em comunhão com o Deus da palavra, com aquele que nos dá e que envia a palavra. Em segundo lugar, tem que ter uma vida de oração. Se a gente não consegue falar com quem tem a mensagem para a igreja, o que falar para a igreja se não recebe de Deus a mensagem? Se ela for simplesmente frutos de técnicas, a mensagem ela tem que vir de Deus. A homilética não é a mensagem. Alguém já disse que o sermão não é a mensagem. Amém? Tanto quanto a receita não é o remédio. Então, é preciso compreender que a mensagem ela vem de Deus. As técnicas homiléticas elas servem só para a gente transmitir com eficiência, com sabedoria aquilo que Deus nos dá. É por isso que o pregador ele precisa desenvolver uma vida de oração, precisa estar aos pés do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 41, Atos 4 e 29, Efésios 6, 18 ao 20, todas essas referências ensinam-nos e motivam-nos a desenvolvermos uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Não é um período de oração. Existem pessoas que passam 3 horas orando, mas também passam 3 semanas sem orar. Uma vida de oração não é gastar um grande período, ainda que, se você puder, não negligencie. Mas uma vida de oração é orar sempre, mesmo que não seja em grande período, mas orar sempre. Uma vez o pastor me disse, eu não sei se eu oro muito. Eu não sei se eu oro 15 minutos, disse ele, mas também não sei se fico 15 minutos sem orar. Isso significa que ele desenvolveu o hábito, ou uma vida de orar sempre. Em terceiro lugar, uma terceira qualidade
é que o pregador não pode negligenciar jamais uma vida cheia do Espírito Santo. Em Efésios 5:18, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz que enviaria o Espírito Santo, que o capacitaria os discípulos a testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judeia, aos confins da terra. Então, a vida cheia do Espírito Santo, ela é necessária para se anunciar o Evangelho com eficiência. Atos capítulo 4, versículo 8 e 31 e Atos 6 e 10, a gente encontra esse testemunho de pessoas que foram habilitadas a pregar com ousadia, porque estavam cheias do Espírito Santo. Em quarto lugar, é necessário que o pregador ele seja amante da palavra. Como pregar a palavra se não gosto de ler a palavra? Como pregar a palavra se não gastar tempo com a palavra? É importante que aquele que prega a palavra tenha intimidade com a palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7 e Ezequiel capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 34. O capítulo 2 você lê o texto todo, o texto completo. Então, quem prega precisa estar lendo. Paulo disse a Timóteo: persiste em ler. E é importante que lembrar que ler ali é ler a palavra, ler a Bíblia, ler os escritos sagrados com a igreja. Em quinto lugar, o pregador precisa ser vocacionado. Não adianta querer ser um pregador se sua vocação é para cantar. Então, é bom identificar qual a sua vocação, ao que seu coração declina, sente prazer em fazer. A pior coisa do mundo é trabalhar numa área que não gosta, é tentar fazer uma coisa que não tem vocação. Então, a vocação é importante para aqueles que desejam desenvolver o ministério da pregação do Evangelho. Em sexto lugar, ser uma pessoa de caráter. Fica difícil se a pessoa não desenvolver uma vida de caráter. Mas parece-me que faltei dar referência sobre a vocação. Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 31. Mas agora sim, ser uma pessoa de caráter. 1 de Pedro 2 e 9 e capítulo 3, versículo 15. A pessoa precisa desenvolver uma vida de caráter diante de Deus. Nosso caráter, ele é exposto, ele é visto. E diante das pessoas, ele se manifesta através da reputação. Então é importante que desenvolvamos um caráter firme na palavra. Não adianta pregar o que não vive. Antes de pregar, precisamos viver aquilo que pregamos. Antes de ensinar, precisamos viver aquilo que ensinamos. E ter caráter é ser a mesma pessoa na presença ou na ausência do público religioso. Não é ser uma pessoa no púlpito e outra fora do púlpito. Não é ser um crente criterioso, exigente, que demonstra uma vida de santidade diante do povo e fora da vista do povo, ou da vista daqueles que podem lhe julgar, lhe conhecer e lhe censurar, ser uma pessoa totalmente diferente. Portanto, querido, nesta manhã, eu quero deixar bem claro, ou neste momento, quero deixar bem claro de que a pregação do Evangelho, ela precisa ser precedida por essas qualidades em quem prega. Existem algumas qualidades ainda que eu quero acrescentar dentro dessa relação. Em sétimo lugar, ser criativo. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 21, João capítulo 3, versículo 1 ao 21 e João 4 e 7 ao 26.
A criatividade é algo indispensável. O pregador, ele não pode ser um plagiador. Ele pode e, claro, e deve desfrutar de informações, mas não plagiar mensagens, plagiar estilos. Você precisa ser você. Porém, do jeito que você é, precisa ser criativo, ter sua criatividade, procurar desenvolver sua habilidade para construir um sermão. Em 8º lugar, o pregador precisa ser humilde. Mateus 11, 29, Tiago, capítulos 4, versículos 6 e o 10. A humildade, ela é tão importante quanto a vida de oração, porque sem orar a gente não tem a mensagem de Deus, e sem humildade o povo não recebe a mensagem de Deus. Então é importante que sejamos humildes. Eu lembro de um certo testemunho de uma pessoa que me contou uma vez, de que um certo jovem ansioso para pregar, ele julgava as pessoas que recebiam a oportunidade do culto e dizia: quando chegar a minha vez você vai ver. Dizia ele ao companheiro: quando for a minha hora você vai ver, eu vou abalar esse lugar. Dizia esse jovem, e realmente ele era um jovem habilidoso, sabia se expressar, tinha conhecimento, tinha conteúdo bíblico, mas naquele dia, muito empolgado, ele agiu sem humildade diante do seu companheiro que estava ali acompanhando a programação do culto. E quando chegou a hora daquele jovem receber a oportunidade, que ele subiu ao púlpito para transmitir, ele falou, e ninguém lhe deu importância, ninguém reagiu à sua mensagem como ele esperava, que iria ser um barulho de glória, de louvor, de aplauso, de tanta coisa. E de repente, ele encerra o seu sermão e desce de cabeça baixa, senta-se ao lado do seu companheiro e fica emudecido. Seu companheiro quebra o silêncio e diz assim: se você tivesse subido ao púlpito da forma que você desceu, você desceria da forma que subiu. Isso significa que quando subimos orgulhosos, descemos humilhados, mas quando subimos humilhados, descemos alegres, contentes, porque vimos o resultado e a aprovação de Deus. Então, a humildade é primordial, está na relação de prioridades, de qualidades de um bom pregador, ou qualidades indispensáveis do pregador. Em nono lugar, o pregador ele precisa saber administrar bem o tempo. Existem pregadores que são prolixos e existem pregadores que são curtos demais, são muito sucintos. Então é importante estabelecer dentro do seu sermão conteúdos que você possa administrar o tempo na hora da administração. É verdade que é bem melhor ter mais informação do que ter tempo e não ter informação e conteúdo. Mas, mesmo que haja muita informação em pouco tempo, é preciso o pregador ele ter habilidade para sintetizar o assunto e não cansar os ouvintes. Amém? Então, que haja sabedoria na administração do tempo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13. É importante que o pregador saiba administrar esse tempo. Tanto tempo na hora da exposição, quanto tempo de oportunidade para pregar. Em 10º lugar, o pregador ele precisa ser avaliado. Precisa se permitir que alguém faça avaliações,
a sua pregação. Se, por exemplo, houve algum erro gramatical, permitir que alguém critique para que você aperfeiçoe na próxima oportunidade. Tem pregador que não quer ser avaliado, não quer ser criticado, não aceita. Qualquer crítica já deixa ele desestimulado para pregar. Mas lembre-se, existem críticas construtivas e destrutivas. Aquelas críticas que apontam o nosso erro, visando o nosso crescimento ou até mesmo comprovando que erramos, ela tem como objetivo nos fazer aperfeiçoar-nos, nos levar ao aperfeiçoamento. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Guarde esta referência e não rejeite as críticas que vêm lhe fazer a melhorar na expressividade. Pregador precisa de ferramenta. Se esta é a área que você sente vocação, você precisa de ferramenta. Um médico, por exemplo, cirurgião, ele precisa de um bisturi, ele precisa das ferramentas adequadas. Um cabeleireiro, um barbeiro precisa de uma tesoura, uma navalha. Um capinador de mato precisa de uma enxada. Um pedreiro precisa de uma colher, de uma régua, de um prumo, de um nível. Pregador, se essa é a sua vocação, então você precisa de ferramentas. Quais são as ferramentas que o pregador ele necessita para desenvolver, preparar um sermão? Primeiro, Bíblias de estudo. Procure adquirir diversas Bíblias de estudo, claro, dentro de suas condições. Segundo, comentários bíblicos. Cada texto que você lê, faça uma observação, um comentário, um outro comentário, para que aquilo venha enriquecer e fortalecer a sua exegese. Terceiro, dicionários bíblicos, teológicos e da língua portuguesa. É bom conhecer as palavras. Se não tem habilidade com o grego e com o hebraico, os dicionários podem lhe ajudar. E isso vai lhe enriquecer na ministração da palavra. Quarto, concordância bíblica, para ver as referências. Não estar citando textos desconexos, textos que não têm nada a ver. É importante que se tenha também diferentes traduções da Bíblia, para você ver uma versão, ver outra versão, que vai abrir o entendimento e a compreensão no texto, que é o foco, que é o principal do estudo. Se puder, faça um esforço, adquira livros sobre a história e a cultura dos tempos bíblicos. Isso vai lhe enriquecer em relação à cultura, os costumes, os hebraísmos que facilitam a compreensão de determinadas passagens bíblicas. Existem algumas coisas que se fala na Bíblia, mas não é conforme está sendo dito ali o seu significado. Por exemplo, quando se diz que uma pessoa tinha que lançar o sapato, a Bíblia faz uso dessa expressão, ou tirar os sapatos. Isso significa dar ao outro o direito de posse. Não era simplesmente uma questão de tirar o sapato para ficar descalço. Havia um significado ali. Isso é chamado de hebraísmo, que eram costumes regionais, que para nós que estamos vivendo em um outro tempo, em uma outra cultura, a gente não alcança se não for por meio de livros adequados que falem da história e da cultura dos tempos bíblicos. Qual a postura que o pregador ele precisa assumir no púlpito? Como ele deve se posturar? Claro que a gente não vai robotizar-se, transformar-se num robô, mas existem algumas coisas que são importantes. E essas coisas que são importantes precisam ser colocadas em prática. Uma delas é evitar coçar-se como se estivesse em casa. Há muitos pregadores que cometem esse deslize, esse descuido de coçar-se como se estivesse em casa. Evitar estar conversando
Existem aqueles que, enquanto não recebem a oportunidade, conversam o tempo todo. Quando chega a hora dele, ele cobra dos irmãos uma atenção dobrada. Quando a conversa faz parte da dinâmica do culto, da programação, não há problema. Mas conversas paralelas deixa-se para depois do culto. É preciso também evitar suspender as calças enquanto prega. Há aqueles que a vida dele é segurar as calças, suspender as calças, e isso de forma habitual, como um costume, não como uma necessidade. Evitar gesticular exageradamente. Existem gestos que não são adequados para quem prega, gestos obscenos, e é preciso evitarmos e termos cuidado com determinados gestos. Não demonstrar indisposição. Existem aqueles pregadores que se apoiam por cima do púlpito e que se mostram cansados, afadigados, e até chegam a dizer no púlpito: eu estou muito cansado, não deu tempo estudar um texto, mas vamos lá, Deus pode fazer um milagre. Isso é incorreto, isso não é bom. Passar para o povo uma expressão de indisposição. Outra coisa que o pregador precisa evitar é preocupar-se com... Evitar não, ter o cuidado sim, de se preocupar com a indumentária. Ele precisa ter cuidado para não estar diante do povo com a gravata fora do colarinho, a gravata troncha, o paletó fora da postura correta, a gola do paletó torta, porque o pregador que não sabe se organizar, como será um instrumento para organizar a vida de outro? Lembre-se que aquilo que a gente quer que os homens nos façam, nós devemos fazer primeiro. Aquilo que a gente quer receber, precisamos primeiro dar. Se eu quero receber o feedback da mensagem que estou pregando, então eu tenho que passar com sabedoria, com equilíbrio e com postura correta. Então é importante que o pregador ele cuide de sua indumentária, a roupa bem engomadinha, a calça bem passada, não tendo 3 vincos na calça, como se fosse uma sanfona. Precisa ter uma calça bem engomada, bem passada, a camisa, o colarinho, a gola limpinha, a gravata organizadazinha, tudo bem direitinho. Amém, querido? São preocupações que o pregador precisa ter antes de se expor ao público. Uma outra coisa que precisamos ter cuidado de pentear os cabelos para melhorar a aparência. Existem pregadores que vão pregar com os cabelos assustadores, cabelos que espantam o público. Então é importante que se penteie bem, tenham cuidado, dependendo do tipo de cabelo, de lá o grau com gel, com alguma coisa, fixador, mas que se chegue ao público de forma organizada. Sentar-se de forma elegante. Existem pessoas que, quando são convidadas para pregar, não se sentam adequadamente, ficam muito à vontade, caindo por cima dos bancos, e isso revela falta de preparo ético e postural de um pregador, a postura adequada do pregador. Fala muito ao público. Então é importante que se tenha esses pequenos cuidados. Quais as características de um bom sermão? Como eu posso saber que o sermão que vou transmitir é um bom sermão? Quais são as características de um bom sermão? Primeiro, o bom sermão é aquele que contém unção nele. Que há unção quando ministrado. A
só prega com unção. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41 e Atos 18, versículo 24 ao 28. A unção do sermão, como costumamos falar, não é o timbre de voz, não é o ritmo da voz, não é o ocado da voz do pregador. A unção, ela está muito alinhada com a vida de comunhão do pregador e com a simplicidade e humildade dele e com a intimidade da palavra de Deus. Então, quando se prega uma mensagem puramente bíblica, tem uma vida puramente íntima e diante da igreja age com humildade, a igreja entende e vê a graça, a unção de Deus na vida do pregador e do sermão. Uma outra característica de um bom sermão é a fidelidade textual. O pregador não pode ler um texto e não interpretá-lo corretamente. Isso é chamado de exegese na hermenêutica. Então não podemos falar uma mensagem baseada em uma exegese. A exegese é a interpretação que eu dou ao texto, não a interpretação que o texto me fornece. Então é importante que haja fidelidade ao texto. Não diga o que o texto não diz. É importante se limitar ao que o texto diz. Fidelidade. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o 16. Uma outra coisa importante, uma outra característica é a unidade no sermão. O sermão não pode ser uma salada de fruta, uma mistura sem sentido. Tem que haver uma unidade no sermão. Tem que haver na organização do sermão pontos que conectam ao outro ponto. Não pode ser pontos desconectados. Tem que ser pontos conexos, ligados. Não um ponto aqui e o outro lá. E no final das contas, quando se termina, ninguém sabe de nada que o pregador queria dizer, porque está tudo sem nexo. Então tem que haver unidade no sermão. Se eu vou pregar sobre salvação, devo explicar sobre salvação. Se eu vou pregar sobre batismo com o Espírito Santo, devo me reger dentro da doutrina sobre batismo com o Espírito Santo. Se vou pregar sobre arrebatamento, devo me restringir a informações acerca do arrebatamento. Então isso leva a uma unidade no sermão. Uma sequência lógica, porque essa unidade tem que ter essa sequência lógica. Um tópico, ele é acrescentado com o segundo tópico. A ideia, ela é ampliada. No primeiro tópico, a gente explica uma parte da verdade. No segundo, completamos a explicação, ou sucessivamente, isso em 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Quem vai dizer é o conteúdo que será transmitido ou repassado. Mas que tem que haver uma sequência lógica, um início, um meio e o fim do sermão. Enfim, tem que ter uma aplicação. Ninguém pode pregar, só contar a história e não fazer uma aplicação para os dias, para o momento, para a realidade que está vivendo. Então é preciso fazer aplicação após a exposição das verdades bíblicas. O sermão, ele possui algumas divisões e eu gostaria de aqui compartilhar com vocês. Primeiro, tema ou título. Segundo, o texto. Terceiro, uma proposição, não é preposição, é proposição. Em quarto, a introdução do sermão. Em quinto lugar, tem que haver uma oração interrogativa e uma oração de transição, onde essas orações ela vai lhe introduzir propriamente no assunto que você quer transmitir ao povo. Aí vem o corpo do sermão,
conclusão e aplicação, e o final pode ser uma ilustração. O que é o tema ou título? Tema ou título é uma expressão do aspecto específico a ser apresentado, formulado de maneira que seja um anúncio adequado do sermão. Então, o tema é uma síntese daquilo que você vai comunicar ao povo. Então, você vai chamar a atenção do povo e restringir a expectativa do povo ao tema que você vai dar. Por exemplo, se eu vou pregar sobre a vinda de Cristo, há muito conteúdo sobre a doutrina da vinda de Cristo. Eu posso falar sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo em glória, eu posso falar sobre os sinais da vinda de Cristo, e geralmente você tem tempo disponível para se falar todos esses assuntos. Então, eu posso escolher desse assunto uma parte daquilo que eu quero comunicar e restringir a expectativa do povo ao seguinte tema: nesta noite falarei sobre os sinais da vinda de Cristo. Logo, o público vai estar esperando de mim não falar do arrebatamento, não falar da vinda de Cristo em glória, mas dos sinais, porque eu já restringi dizendo os sinais. Então o povo vai esperar que eu fale ou dê informações sobre que sinal aponta para a vinda de Cristo. Entendeu, querido? Então o tema é uma síntese daquilo que você quer compartilhar com o povo. Como deve ser o tema? Primeiro, o tema deve ser interessante. Não pode ser qualquer coisa, inventar um tema do nada. Não, o tema tem que ser algo interessante, de preferência que seja bíblico. Segundo, deve ser pertinente ao texto ou à mensagem que você vai falar. Você não pode falar um tema e comentar um outro assunto. Não. Se eu dou um tema, eu tenho que falar acerca daquilo que eu tematizei. Então, é importante compreender esses detalhes. Terceiro, o tema ele deve estar associado da proposição com a palavra-chave especificando o assunto a ser falado. Isso aqui, acredito que numa outra ocasião estarei explicando com um quadro mostrando o que é o tema associado à proposição e palavras-chave, especificando de fato o assunto a ser falado. Mas, de antemão, já vamos deixar bem claro que o tema precisa dessas características. Em segundo lugar, o sermão ele precisa não só de tema, ele tem um texto. O texto é a porção breve ou longa das Escrituras que dá origem ou apoio ao sermão. Onde você vai basear a mensagem? No texto. Esse texto pode ser breve ou longo, curto ou longo. Então, contanto que seja bíblico o seu sermão, é preciso que ele tenha um texto das Escrituras. Proposição. O que é a proposição? É uma exposição simples do assunto que o pregador se propõe a apresentar, desenvolver, provar ou explicar. A proposição é a tese de um texto, e essa tese é aquilo que você vai provar ao público. Então é importante, querido, que quando se fala um assunto bíblico, você tenha uma tese bíblica a defender, a expor, a apresentar. Então, quando se tem essa tese, logo os tópicos do sermão, eles servirão como os métodos explicativos da tese. Se não me fiz entender,
quando a gente for para uma aula prática, onde estarei apresentando em um quadro, ficará mais fácil a compreensão. Então, é chamada de tese, grande ideia, ideia homilética ou sentença de um assunto. Isso é a proposição. Depois da proposição vem a introdução. A introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Então, essa é a função da introdução. Ela começa nesse processo. O pregador começa no processo de preparar a mente dos ouvintes e levá-lo especificamente ao assunto que deseja comunicar. Dentro da proposição existe a técnica da oração interrogativa e da oração de transição. A função da técnica da oração interrogativa, ela é muito pessoal. É como se um pregador ele imaginasse uma pergunta do público. O que se eu digo, eu vou pregar nesta noite sobre os sinais da vinda de Cristo, então a minha oração interrogativa seria, quais são estes sinais? E a minha oração de transição, que é aquela oração que me faz introduzir o público à compreensão dos sinais, seria o seguinte: a Bíblia fala de vários sinais, a Bíblia sempre se comunicou com sinais, sinais para o nascimento de Jesus, sinais no Egito para o livramento do povo de Israel, mas também a Bíblia fala de sinais para a segunda vinda de Cristo. E dentre tantos, citarei alguns. Então, essa é a minha oração de transição, preparando o povo para ver quais são os sinais. Tendo dado a oração de transição ou colocado em prática a oração interrogativa de transição, logo eu me introduzo ao sermão, ao corpo, aos tópicos. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Essas expressões são expressões que justificam a tese do texto que eu desejei e senti iluminação a compartilhar as verdades. Falado o corpo do sermão, vem a conclusão com a aplicação. Nessa aplicação é que os ouvintes eles serão colocados dentro daquela realidade da verdade bíblica para se avaliarem, tanto para o aprimoramento quanto para o consolo, fortificação, depende da natureza e do tipo do sermão. O sermão ele possui diversos objetivos. O primeiro dele é doutrinar ou ensinar. O segundo é consolar ou exortar. E o terceiro é evangelizar. Estes são os objetivos do sermão. Então, por hoje, eu quero concluir dizendo a você que em breve voltaremos para compartilhar mais informações homiléticas. Que Deus continue lhe ajudando. Deus continue lhe abençoando. Esta manhã seja uma manhã de alegria, ou este momento, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que este momento seja um momento de alegria, de crescimento e de inspiração e motivação para o seu chamado. Forte abraço, querido. Deus continue te abençoando nesta vocação de pregar o Evangelho. Em breve voltaremos e, se Deus permitir, com um quadro para expor os modelos de sermão, as técnicas de organização de sermão, seja ele temático, textual ou expositivo. Amém? Um abraço. Deus continue te abençoando, tanto a você quanto a sua família, sua igreja, seu ministério. Amém.